Quem estuda para concurso sabe bem como é, né? Passar meses mergulhado nos livros e, mesmo assim, sentir que o tempo podia ser melhor aproveitado. E se eu dissesse que uma pequena parte do edital é responsável pela grande maioria das questões? Pois é, uma análise das provas dos últimos anos mostra que 70% das questões de criminalística e medicina legal se concentram em apenas 7 tópicos. 7. Dominar esses assuntos é, sem dúvida, o caminho mais curto para a aprovação. E é exatamente isso que vamos fazer aqui. A gente vai destrinchar cada um desses 7 tópicos e entender o que é preciso saber para não perder nenhum ponto neles. Vamos nessa? Pense nesses 7 tópicos não como mais matéria para decorar, mas sim como os pilares que vão sustentar uma boa pontuação. Vamos direto ao que interessa em cada um deles. Começando pelo primeiro e talvez o mais fundamental de todos, perícia criminal. Na prova, a banca não vai pedir uma definição de livro. Ela vai criar um cenário, tipo, um fio de cabelo foi encontrado na cena de um crime. E aí vem a pergunta, qual área da perícia analisa isso? A resposta certa é a criminalística, que lida com o vestígio material, a coisa. A medicina legal, por outro lado, entraria em jogo para analisar os ferimentos no corpo da vítima. Entender essa diferença já resolve um monte de questões. Em seguida, local de crime. Sabe o que as bancas adoram cobrar aqui? Cadeia de custódia. É preciso saber de ponta a ponta o caminho do vestígio. Coleta, empacotamento, transporte, análise, tudo. Uma questão bem comum é descrever uma falha nesse processo. Por exemplo, um invólucro de prova que não foi lacrado direito e perguntar qual a consequência. E a resposta pode ser, inclusive, a anulação daquela evidência. Tópico número 3, documentoscopia. Aqui, o que se testa é a capacidade de identificar fraudes. Uma questão pode, por exemplo, mostrar a imagem de um cheque e perguntar se a mudança de R$ 100 para R$ 700 foi um acréscimo ou uma rasura. E aí que está o pulo do gato. O acréscimo só adiciona informação, mas a rasura danifica as fibras do papel. É esse nível de detalhe que a prova quer saber. Balística forense, um clássico dos concursos. O foco das provas geralmente está na microcomparação balística. É preciso saber que as ranhuras dentro do cano da arma, os raiamentos, deixam marcas únicas no projétil. São as microestrias. Pense nisso como a impressão digital da arma. Então, se a questão perguntar qual elemento permite identificar a arma que fez o disparo, a resposta é justamente essa correspondência das microestrias. Hematologia forense. Olha, não basta achar o sangue, tem que saber ler a história que ele conta. As questões vão além de testes como o luminol. Elas focam na interpretação dos padrões. Por exemplo, manchas de gotejamento indicam que a vítima estava parada, enquanto borrifos de alta velocidade podem sugerir um ferimento de tiro. É o formato da mancha que revela a dinâmica do crime. Tanatologia, o estudo da morte. O ponto crucial aqui é a cronotanatognose. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Crono é tempo, tanato é morte e gnose é conhecimento. Ou seja, é a ciência que busca estimar há quanto tempo a morte aconteceu. E é exatamente isso que as bancas cobram, focando na ordem e nas características dos fenômenos cadavéricos. E, para fechar o set, a traumatologia forense. Aqui, o foco é diferenciar os tipos de lesões. A prova apresenta um cenário, descreve um ferimento e a tarefa é identificar se foi causado por um instrumento contundente, cortante ou perfurante. Dominar esses conceitos é vital. Mas, como memorizar tudo isso de um jeito eficaz? Agora que a gente já conhece os tópicos, como garantir que essa informação fique gravada na memória na hora da prova? Com alguns macetes simples e eficientes. Para as questões de tanatologia, que adoram cobrar a ordem dos fenômenos, tem uma ferramenta poderosa, TRL. A sequência é sempre esta. Primeiro, o corpo perde temperatura, o chamado algor mortis. Depois, se instala o rigor mortis, a rigidez. E, por fim, o livor mortis, as manchas, se fixam. TRL. Uma sigla que pode muito bem valer a questão. Para a perícia criminal, o princípio da troca de Locard é a ideia central. Ele resume a base de toda a investigação forense. Todo contato deixa uma marca. Isso quer dizer que o criminoso sempre deixa algo na cena e, inevitavelmente, leva algo consigo. Essa troca de vestígios que a perícia busca. Conhecer o conteúdo é metade do caminho. A outra metade é não cair nas armadilhas que as bancas preparam. Vamos ver as 3 mais comuns.
A primeira grande pegadinha é misturar os papéis. Mas a regra é simples. A criminalística cuida da cena e dos vestígios materiais, como uma arma ou uma impressão digital. A medicina legal cuida do corpo, seja ele vivo ou morto, analisando as lesões e a causa da morte. A segunda armadilha, muito comum em tanatologia, é inverter a ordem dos fenômenos. É aqui que o mnemônico TRL salva pontos preciosos. A perda de temperatura começa imediatamente. A rigidez vem depois. E a fixação das manchas de livor é o último desses três a se consolidar. E a terceira pegadinha, na traumatologia, é confundir os tipos de feridas. A estratégia aqui é associar a ação. Uma lesão contusa vem de um impacto que esmaga os tecidos, como um soco. Uma lesão cortante vem de um deslize que corta, como uma navalha, criando bordas limpas. E a perfurante vem de uma pressão que fura, como um picador de gelo, onde a profundidade é o que mais importa. Então, o que fazer com toda essa informação? O segredo é transformá-la em uma estratégia clara e focada para o dia da prova. Aqui estão eles, mais uma vez, os 7 pilares. O foco deve ser em entender os conceitos-chave, os mnemônicos, e principalmente em como as bancas cobram cada um deles. É o estudo inteligente que separa quem passa de quem fica pelo caminho. A resposta para essa pergunta não está aqui, mas sim no plano de estudos de cada um. A partir de agora, o mapa para concentrar energia está bem claro. A questão que fica é, qual desses tópicos vai ser dominado primeiro? Deixe nos comentários qual tema ainda gera mais dúvidas.